Olá, Rafael. Eu me chamo Maria, tenho 87 anos e este fato se passou quando eu tinha os meus 17 anos e morava no interior de Minas. Eu era casada com um homem muito mais velho. Na verdade, eu fui dada pelos meus pais a esse homem. Ele tinha 47 anos, mas como ele tinha uma situação financeira melhor do que a dos meus pais, eu fui dada a ele em casamento. E ele me levou para morar com ele em um sítio muito afastado da cidade e ficava perto de uma serra. O lugar era muito frio e o vizinho mais perto ficava a cerca de 5 quilômetros. O meu marido me deixava em casa sozinha e saía e ficava dias fora de casa. Mas no sítio haviam muitas plantações e criações, e por isso eu sempre tinha alimentos, mas era só alguns porcos, algumas galinhas e 2 cabras. Então, eu tinha ovos e leite de cabra, e também tinha plantação de milho, batata e feijão. E quando meu marido chegava em casa, ele sempre chegava bêbado, me agredia e me forçava a fazer sexo com ele e era um tormento. Até que eu me engravidei e devido às suas violências comigo, eu perdi o bebê. Na casa não tinha luz elétrica e a água vinha do poço, então eu ficava no alpendre da casa tricotando e vendo os passarinhos voarem ao longe. Uma vez, apareceu um senhor no sítio e eu o deixei entrar. Achei que ele era amigo do meu marido e nesse dia o meu marido estava viajando. Ele me pediu água e eu dei. Perguntei a ele de onde ele conhecia o meu marido e ele disse que não o conhecia. E que só estava passando ali porque ele tinha uma reunião com um grupo dele dentro da mata que ficava ali próxima. Achei bem estranho, mas tudo bem. Ele reparou alguns hematomas no meu corpo e me perguntou quem fez aquilo. Então, eu em lágrimas desabei tudo para aquele moço. Contei tudo o que eu passava ali e todo o meu sofrimento. Ele ouviu tudo calado e perguntou que dia o meu marido chegava, e eu disse que não tinha certeza porque ele nunca dizia o dia que chegaria, mas ele sempre chegava no domingo à noite e bêbado, e o moço disse que trombaria o meu marido naquela noite mesmo. Afinal, aquele dia era um domingo e o meu marido sempre chegava por volta das 19 horas. Eu disse ao moço que, pelo amor de Deus, que ele ficasse longe do meu marido, porque o homem era bravo e só andava armado, e aquele moço aparentava ser uma boa pessoa e deveria ter uns 60 anos. Então, o moço virou para mim e disse: "Maria, hoje tranque todas as portas e quando seu marido chegar, não abra. Se confiar em mim, estará liberta desse tormento." Em seguida, ele virou de costas e foi embora. Eu não dei muita atenção para isso, mas quando o sol se pôs, eu fui para o meu quarto dormir. Afinal, não tinha nada melhor para se fazer. E por volta das 20 horas, eu sabia a hora porque tinha um relógio de parede na sala, aqueles de ponteiro que ficam pendurados. Bem, o meu marido chegou bêbado, esmurrando a porta e me gritando para abrir. Me levantei e lá ia eu de encontro com o meu sofrimento, mas daí lembrei das palavras do moço para não abrir a porta para ele. Então eu resolvi ignorar as batidas. Ele continuou esmurrando a porta, e quando eu disse que já ia abrir, ele me chamou de vagabunda
e disse que me mataria porque eu demorei. Daí eu me apavorei e não tive coragem de abrir a porta, e ele do lado de fora me xingava dos piores nomes, até que ele ficou calado, e depois eu ouvi ele gritando que meteria bala em quem estivesse ali. Achei que ele estivesse falando comigo, mas logo ouvi alguns tiros, e depois rosnados, e em seguida gritos e vários trotar em frente à casa. Era como se uma multidão de 100 pessoas corressem ao mesmo tempo. Eram rosnados, urros e gritos, e parecia que ali estava uma matilha de cães. De repente, os gritos pararam e escutei aqueles passos se afastarem. Então, eu corri para a janela do quarto e olhei para o lado de fora pelas frestas de madeira. E no alpendre da casa ficava um lampião aceso. Então, clareava um pouco do lugar. E a lua cheia daquela noite também ajudava muito na iluminação do ambiente. E o que eu vi ali fora fez muitos duvidarem da minha sanidade quando eu conto essa história. Bem, vocês acreditam em lobisomens? Uma criatura corcunda, com cara de cachorro, longas orelhas, fisionomia humana, com longos braços quase que do tamanho das pernas e olhos amarelos? Pois então, ali fora não havia só uma dessas criaturas. Eu contei 14 lobisomens. Era uma matilha. Eles saíam do meu sítio como se andassem em fila e seguiam para a mata. Eu fiquei olhando eles até eles desaparecerem na escuridão, e nesse momento eu sabia que o meu marido já não estava mais nesse mundo. E no outro dia cedo eu saí lá fora, e o que eu vi foi sangue para todos os lados, alguns dentes, pedaços de cabelo e alguns trapos de roupas que pertenciam ao meu marido. Eu disse: "O diabo que te leve." O moço do dia anterior apareceu na parte da tarde e me ofereceu 100 mil cruzados pelo sítio, e eu aceitei. Ele disse que ali seria um bom local para ele se reunir com os amigos para se tratar de negócios, porque ele precisava de um lugar assim, isolado, e que o meu marido jamais iria me perturbar de novo, a menos que ele conseguisse escapar do inferno. E em seguida, o moço deu uma gargalhada. Eu arrumei as minhas poucas coisas e saí às pressas, e enquanto eu ia embora, eu reparei vários outros homens estranhos vindo para o sítio que eu acabara de me mudar. Eu me mudei para Belo Horizonte e com o dinheiro eu comprei uma casinha. Arrumei um emprego numa fábrica de costura e me casei com um bom homem. Admito que ele me traía e era mulherengo, mas nunca me deixou faltar nada dentro de casa e me tratava como uma rainha. Estudei muitos anos da minha vida sobre aquelas criaturas e hoje, graças ao canal Elite Oculta, eu tenho certeza que era uma matilha de lobisomens. Boa noite. Boa noite, Fael. Eu me chamo Daniel e tenho um relato muito obscuro. Bem, eu moro no centro de Fortaleza, no Ceará, e quando eu tinha 18 anos, eu fui morar em uma casa emprestada. E ela era muito grande, e aos fins de semana eu gostava muito de ir ao pagode. O pagode chamava Ana Maria e ficava no centro de Fortaleza.
e eu ia todas as sextas-feiras. Bem, eu fui para o pagode, e nesse dia eu fui com a minha irmã chamada Vânia. Porém, eu não tomei nada de bebida alcoólica, só tomei algum refrigerante. E quando terminou o pagode, por volta das 22h30, a minha irmã me falou: Daniel, hoje você pode ir sozinho para casa, pois eu e minhas amigas vamos em outro lugar. Eu disse tá bom. Eu fui para casa sozinho. E quando cheguei em casa, eu tinha que passar por 2 portões. Um portão pequeno, que era da área, e o grande, da porta de entrada. Nessa noite eu estava sem sono, e só encostei os 2 portões e deixei a porta sem trancar na chave. Armei a rede na sala e fiquei esperando a minha irmã, pois eu estava sem sono. E nessa época não tinha luz em casa, então eu me deitei e fiquei ali só enrolado no lençol. E de repente eu notei que a minha rede estava balançando bem devagar e sozinha. Eu fiquei ali parado, só observando o que estava acontecendo, e de repente a rede parou de se balançar, e depois de alguns minutos a mesma coisa começou a acontecer de novo, e a minha rede estava balançando, porém muito mais forte. Eu pulei ligeiro e acendi uma vela, mas eu não vi nada. Me deitei novamente e alguns minutos depois começou a ventar muito forte. Eu comecei a ficar com muito medo e de repente eu ouvi o barulho do portão pequeno da rua se abrindo. Então eu me levantei e fui logo olhar pelas cortinas da janela para ver se era a minha irmã. Mas quando eu olhei, o portão estava fechado e não era ninguém. Bem, isso já era por volta de meia-noite e eu fiquei meio confuso. Eu fui beber um pouco de água na cozinha, mas de repente eu ouvi o barulho de novo no portão e eu fui logo olhar na janela novamente e o portão estava fechado de novo. E enquanto eu olhava na janela, eu ouvi o portão grande se abrindo. Eu cheguei perto da porta e estava tudo normal. Porém, quando eu olhei no chão, perto da porta, dali foi saindo aos poucos uma sombra debaixo da porta, como se fosse coisa de filme de assombração. Eu fui me afastando e essa sombra tinha 2 chifres pequenos. Então, eu me afastei da porta e olhei para a sombra, e em seguida ela começou a me seguir no corredor. Eu, dando vários gritos como se eu fosse um rato, eu corri desesperado para a cozinha da casa. Então eu comecei a clamar por Deus. E logo a sombra foi sumindo, e aos poucos eu senti um alívio, porém eu não consegui dormir. E depois de um tempo, quando a minha irmã chegou, eu ainda estava acordado e apavorado, mas não contei nada a ela. Logo pela manhã, eu fui até a vizinha, que eu não tinha muita intimidade, e falei tudo a ela do que aconteceu. Ela riu um pouco de mim e disse em seguida: Meu filho, eu não quero nem lhe contar, mas nessa casa aí que você mora, viveu um homem que fez pacto com o diabo. E com o passar dos anos, os familiares dele não queriam mais ficar por aí. Bem, eu entendi tudo, mas agora eu tenho certeza que essa sombra era o próprio demônio que estava cobrando o pacto. Este é o meu relato. Obrigado a todos e boa noite.